Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram lá no YouTube. Nós vamos falar hoje do episódio 103, Família Cósmica da Márcia. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição, confere lá. Depois vem aqui para você entender direitinho, porque hoje a gente vai falar de Grace, tá bom? Então vamos lá. Este episódio veio de uma sessão que foi gravada na semana em que ele foi ao ar, então foi uma coisa muito recente, né? A Márcia sempre teve contatos com os Greys dentro do PCE e fora do PCE, tá certo? Nós tivemos várias outras sessões de contatos com eles, tá? E nós escolhemos essa para falar um pouco, porque ela tem sinergia com o que a gente vai passar na sequência, pois a Márcia viu duas famílias cósmicas. Isso deixa as pessoas assim confusas, né? Então a gente quer gerar esse paradigma, fazer as pessoas entenderem, tá? O que a gente está vivenciando. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Márcia. A Márcia, ela sempre teve situações com os Greys o suficiente para não gostar, para ter medo, para no mínimo se preocupar com essas situações. Ela lembra de abduções, ela teve abortos espontâneos, coisas assim de você estar relaxado, você abre o olho, você encontra um bem na sua frente. Ela tem essas experiências que dariam um belo filme, tá bom? E na ocasião em que eu conheci a Márcia, eu me lembro que ela ainda estava tentando entender o processo Grey. Ela lembra de ter visto a nave, né, e ter sentido um sentimento assim muito forte, né, de saudade, de me leva junto e tal. E ao mesmo tempo ela tinha essas sensações assim de que aquilo não era bom, porque ela tinha projeções, ela lembrava de ser abduzida, ela se via grávida no astral, ela sabe que ela é doadora genética. Então, são processos que são irrefutáveis, a gente entende, né? E nós no projeto passamos a utilizar essas situações para compreender o que ocorre, por que ocorre, né? Dentro da ótica de superação do processo da dualidade. Porque quando a gente olha todas essas situações, claramente a pessoa é abduzida e sente, olha, eu tô com raiva, processo, com medo do processo, dói, machuca, né? Então é óbvio, é do mal, é negativo, né? E não funciona assim, né? Essa é uma percepção humana do processo. Outras raças não vão ter exatamente a mesma percepção durante um procedimento, entendem? Não tem a mesma ferramenta para medir o que acontece com a gente durante o processo. Então, eles não se preocupam porque não entendem, entendeu? Isso não significa que um ser que lhe cause dor é negativo. Ele pode só não entender exatamente como você funciona, entendeu? Isso não o faz naturalmente negativo. É uma linearidade humana boba, infantil, né? É uma coisa assim egoísta, porque quando a gente para e analisa que aquilo não faz bem pra gente e a gente já automaticamente classifica tudo como negativo, o que nós mais estamos fazendo ali nada mais nada menos é do que dizer que não, se faz mal para mim, então é negativo. É egoísta, entendeu? É uma análise egoísta do processo que é vivenciado. Os Greys, eles têm uma situação muito complexa por conta da cultura, né, do entretenimento, né, que explora essas situações. Isso só acontece porque foram muitos os relatos que envolveram os Greys, né? E a Márcia é um desses casos assim, muito emblemáticos, tá? E desde que ela entrou no projeto, nós sempre tivemos contato com os Greys e percepções de como as coisas aconteceram para eles e entendemos os focos deles, as intenções deles, e nós aprendemos muito com essas situações, com essas análises, mas muito.
principalmente com relação à dualidade do processo, a entender que isso não é negativo, né? E o que eles estão buscando é permitido de ser feito em nosso planeta. Compreendem? O planeta Terra é muito generoso, a estrutura, a regência, vamos dizer assim. Raças que precisem continuar a sua espécie, fazer suas pesquisas e se manter vivos, funcionais, encontram caminhos aqui que podem ser ofertados para eles. Entende? Então, sobretudo, uma máxima do universo com relação à preservação da vida. Tá? O resto é julgamento nosso, por não compreender. E claro, compreensivelmente, porque imagine, né? Que causa dor, causa às vezes, e desconfortos causam. Não é muito mais tão comum assim, vamos dizer assim, abduções com Greys, né? Nos moldes como eram alguns anos atrás. É mais difícil de você ver. Tanto que várias vezes nós fizemos abduções assistidas com a Márcia, ou seja, durante uma comunicação em uma sessão, nós percebemos que estavam acontecendo procedimentos Greys nela, tá? Então, nós pudemos acompanhar. Às vezes aquilo não é mais tão... Isso porque a Márcia tem uma sensibilidade energética muito alta e eles ainda conseguem fazer com que ela não sinta tantas repercussões. Eles já entendem o corpo dela, né? E a Márcia, sim, é doadora genética, né? Então, quando a gente está falando de famílias cósmicas felinas, né, como a gente falou ali, ou da família cósmica da Nath, lá de Zaurak, as pessoas aceitam, né? E aí quando a gente vai falar que a família cósmica é Grey, as pessoas falam, não, você tem que mandar isso embora, vocês não estão fazendo direito, porque eu vi no canal lá de não sei quem que você tem que mandar o cara embora, tem que deschipar tudo, né? E etc, né? Pois bem, nós fizemos uma vez esse erro, eu vou dizer que é erro, mas foi um belo aprendizado. Nós vimos que a Márcia foi chipada na sessão, e aí nós falamos, ok, vamos tirar? Vamos tirar. E aí nós chamamos os arcturianos então para tirar. Nós fizemos a sessão, tava lá, todo mundo participou quase, né? E foram acho que 3 sessões diferentes. E nós fizemos o acompanhamento da sessão, os arcturianos tiraram, nós vimos os arcturianos removendo e eles disseram pra gente assim, olha só, nós vamos passar um relatório, porque sempre os arcturianos mexem e eles falam que vai passar um relatório, é sempre assim. E aí, vamos passar um relatório para vocês, tá bom? Na próxima vez que vocês comunicarem conosco. Tá bom, beleza? Tchau. Chegou o dia da próxima vez e a gente perguntou, e aí, o relatório? E eles disseram o seguinte, olha, não tem relatório. E a gente, como assim? Vocês não fizeram processo? Como assim não tem relatório? Aí eles disseram assim, não tem, nós não fizemos nada. Ué, mas não foi, a gente viu o arcturiano e tal. Pois é, era um Grey plasmado. Vocês perguntaram pro seu ajustador se estava certo? Vocês perceberam por que isso aconteceu? Não, mas o local era de vocês. Sim, nós cedemos o local para os arcturianos. Olha a bagunça que ficou na nossa cabeça naquela época. Os arcturianos então deixaram, né? Se você é um cara muito ligado no positivo, não entende a dualidade, acha que isso está errado, você já, que nem a gente, estranhou pra caramba. E aí eles disseram, não, se vocês tivessem visto que era um Grey terminando o procedimento que eles começaram, vocês iam tentar interferir, vocês iam atrapalhar, e isso não era interesse de ninguém. Vocês entenderam o processo? Aí eles disseram, nós poderíamos remover, mas nós só removemos o que é preciso ser removido. Muitos chips, né, não precisam ser removidos. Eles cumprem seu papel, sua função, e eles são acordos que não são desfeitos assim como vocês acham, né? E aí nós fomos aprendendo que em muitos casos, quando grandes terapeutas por aí tiram os chips, né? Eles estão, na verdade, tentando mudar o padrão vibracional da pessoa para que ela passe a aceitar que a partir de agora ela vai ter uma outra oportunidade.
É uma situação mental. Em realidade, a maioria das vezes não há remoção, porque não pode, não é necessário. Mas se o terapeuta ou o apômetra não tiver essa intenção, essa noção, essa percepção, né, o que vai acontecer é um teatro. Os apômetras têm muito a ideia de que não, nós podemos então interferir no processo. Será? Nossa, eu vou interferir, posso fazer mal para o processo. E na prática, a gente pode interferir menos do que a gente acha, tá? Precisa de muito mais para se interferir em muitos processos. E existe uma regência muito grande no bloqueio do que nós podemos fazer, tá? Isso é importante que seja dito, porque tem muito apômetra que se acha a última bolacha do pacote porque remove chips. E, na verdade, o que acontece é um grande teatro, não tem nada sendo removido. Mas o apômetra fica feliz, o consulente fica feliz, e então aquilo termina feliz, né? E é isso que é o objetivo. Na prática, nós não entendemos o porquê daquilo estar ali. Então, esse é o principal segredo, tá? Preciso entender, estar fora da dualidade, esquecer esse negócio de bem e mal, para conseguir interpretar e compreender a necessidade dessas coisas existirem, de nós estarmos com esses processos. Será que é tão negativo quanto a gente pensa? Será que a gente não queria isso mesmo? Será que remover isso é a melhor maneira mesmo de... É só porque a gente, neste agora, pensa que está certo, né? A gente só tem acesso a uma página de um grande livro. Nós precisamos entender um pouco do livro para poder tomar alguns discernimentos e aceitar algumas coisas e trabalhar em prol delas, tá? Nós estamos aprendendo isso. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque, é claro, quando a gente coloca um lance de família cósmica Grey, as pessoas começam a comparar o que nós fizemos com o que é feito com outros terapeutas. E nós não temos essa visão do processo, porque nos ensinaram diferente. Compreendem? Porque nós não estamos presos em arquétipos, nós estamos mais abertos à compreensão do que acontece no extrafísico, tá? Nós não ficamos vendo Astar Sheran o tempo todo, né? Como se ele fosse aparecer tantas vezes, né? As raças que nós comunicamos não são sempre iguais. Então, existe uma noção de que o nosso trabalho não é pautado pelos arquétipos, ele é um pouco mais liberado, a gente consegue ver um pouco além do véu, tá bom? E é isso que eu quero passar para vocês. Então, é importante que a gente tente entender o que acontece com relação a isso, beleza? Agora, falando um pouco mais da sessão, o que a Márcia, ela logo teve contato com outro ser. Não foi com o Grey. E é muito interessante, porque o processo da Márcia sempre foi muito voltado a entender os Greys, isso dentro do projeto, tá? E de repente, de tanto tentar entender os Greys, ela viu uma outra raça. A raça não tinha rosto, era um ser parecido com Mercúrio líquido, assim, né? E não tinha o Grey ali, veio essa raça. Até que então, na hora ali, não se percebeu diretamente que era uma família cósmica, uma outra raça. Ou se percebeu, parecia, sei lá, um mentor, um ajustador, qualquer outra coisa, menos uma família. E ele teve um trabalho extra para explicar para ela o que estava acontecendo ali. E ela não percebeu quando acabou a sessão, só foi entender depois, né? E então era um parente cósmico, vamos dizer assim, de uma raça. Por que a gente sabe que era uma raça? Isso é importante. As pessoas perguntam, mas por quê? Porque ela, quando estava vivenciando o corpo daquela raça, lembrando como era estar naquele corpo, ela lembrou e percebeu que haviam limitações. Ela disse: como eu posso estar feliz se eu não posso sorrir? E isso é bobo, na verdade, quando você olha e você fala assim, nossa, mas então, quer dizer então que um cara que teve um derrame, ou alguém que não consegue falar, não consegue se expressar naturalmente, não possa sentir felicidade? É claro, quando você começa a juntar o Tico e Teco, você vê que isso não mas causa estranheza o fato de você estar feliz e não conseguir expressar. Então, essa limitação da expressão dos sentimentos é o que mostra pra gente que era uma raça, compreende? Era um ser encarnado, né? Então, são esses detalhes que a gente tem que compreender durante essas análises das sessões que acontecem. Então, ele mostrou para ela
o local onde ele mora, ela até disse que parecia os Jetsons assim, mas é porque eram plataformas suspensas, né? E nas casas, e eram plataformas suspensas entre as casas e tal, então eu tinha essa lembrança, né? E lá eles poderiam voar, né? Naturalmente eles podem voar. Isso me lembrou até o surfista prateado, né? E tem um lance de que tem raças, né, que se parecem com o surfista e tal. Isso desde a década de 80 se fala muito e tal. Então tem essa relação, né? Esse ser que consegue ter um domínio maior sobre o seu próprio corpo e uma densidade diferenciada, né? Então, este ser que ela classificou como muito forte, tá? Quase como um grande mentor dela, ela teve essa percepção de que era um ser que estava ali para auxiliá-la, né? Este ser foi quem conduziu a Márcia para o processo de enxergar os Greys, tá? Então, aí ele foi lá e mostrou e começou a dizer para ela que existem mesmo várias raças e que nós não temos somente uma única expressão racial, né? Que nós já tivemos outras vivências, né? E o processo da Márcia, essa compreensão do que está acontecendo com ela aqui, né? E do auxílio Grey que ela provê, tá? Ela provém um auxílio para eles. Isso é uma coisa que a gente não percebe. É o tal do acordo. As pessoas querem limar o acordo como se pudessem fazer isso dessa maneira, né? Como se este acordo fizesse mal. Não funciona assim. Não faz mal exatamente, né? Isso é uma classificação. Isso é um receio humano de não querer sair da zona de conforto, de não querer entender um pouco além do que está acontecendo consigo. É quase como, tira esse negócio daqui que é um demônio no meu corpo, sabe? Né? Tem mais do que isso para ser entendido. É uma questão de consciência, né? De percepção. Então, ela vê os Greys ali, né? Ela interage com os Greys, ela percebe a dificuldade que era estar em um Grey, ela se entende burra, né? A palavra que ela usa, ela fala assim, eu não consigo ser como eles, né? Eu me sinto limitadíssima aqui porque eu sei o quanto eu hoje não sou perto do que eles são. Então eu me sinto burra, quando eu estou com eles eu me sinto burra, eu sei que eu não sou, né, tão inteligente aqui. Essa é a percepção que a gente tem. E então isso é o ponto-chave que eu gostaria de trazer para vocês. Essa percepção de que há mais de uma raça cósmica e às vezes a gente fica preso num processo só. E isso é limitante, tá? Eles utilizam essa situação, né? Às vezes você está muito ligado a uma raça, tipo, você é muito ligado aos arcturianos, né? Então, quando você vai ter a oportunidade de ver sua família cósmica, eles vão se plasmar como arcturianos. É o que aconteceu com a raça da Natália, quando ela explicou, não, a gente vem para aparecer, a gente tem que se modificar e tal, né? Isso acontece com todo mundo que vocês imaginam, Astar Cheran, né, com Felino, com Siriano, é sempre assim, depende muito da conexão que você tem. O que importa é a mensagem. Eu disse isso outras vezes aqui, mas é importante dizer isso novamente. Então, esse processo com a Márcia e os Greys, ele é um processo que hoje ela não tem mais aquela sensação de que eles estão somente fazendo mal para ela, causando dores, problemas, né? Hoje ela tem uma sensação de que ela está auxiliando de alguma maneira, ela quer compreender, ela está buscando isso. Então, é algo que as pessoas de fora falam, mas eu não teria coragem para fazer isso, né? E é por isso que nós estamos desempenhando esse papel, porque é importante que seja dito, que seja testado, verificado, compreendido, que a gente vá mais a fundo no processo para poder desmistificar estas coisas. Porque a maioria dos terapeutas, dos apômetras, esse negócio de chip é muito caça-níquel, tá certo?
Então, a gente precisa entender isso. Nós apenas somos enganados. É um grande teatro muitas vezes, porque a gente não tem capacidade para entender o que está acontecendo, para compreender como funciona. Então, é mais fácil participar deste teatro do que vir aqui e colocar consciência na gente para explicar. Mas é isso, tá tudo certo, tá tudo bem, né? É isso. Você está aprendendo com isso, tá? Então, enfim, esse é o Estudando de hoje. É muito importante, porque daqui para frente a gente tem mais uma sessão de raças de famílias cósmicas, né? Mas aqui para frente nós vamos começar a desmistificar, como eu disse, essa questão de uma única família cósmica. E esse vídeo da Márcia veio muito a calhar, estava faltando, né, um vídeo assim, e eles nos mandaram, beleza? Então, fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui, obrigado. Tchau, tchau.